Olá, crianças, bom dia. Hoje são 24 de novembro e nós vamos começar a estudar a unidade 8 de matemática, a última unidade desse ensino remoto, tá bom? E nela nós vamos trabalhar as grandezas e as medidas. Vamos falar de medidas, tá? Haja vista que é uma necessidade de todos nós estar sempre medindo alguma coisa, tá? Então, no nosso cotidiano, a gente está sempre lidando com certas grandezas e também com a necessidade de medir coisas, né? Medir objetos, medir produtos. Então veja só, aqui ó, por exemplo, nesse ônibus tem um anúncio atrás aqui do ônibus, ó. Diz assim, ó, Rei dos Tecidos. É uma espécie de loja de tecidos, né? Então, Rei dos Tecidos. 1 metro de seda, seda é uma espécie de pano, tá bom? Então, 1 metro de seda por R$ 20. Quer dizer, 1 metro, isso aqui é uma medida, ó. Medida de comprimento, certo? 1 metro. Então, 1 metro que tem 100 centímetros, e a gente já deve ter estudado isso lá no quarto ano, tá? 1 metro aqui na Rei dos Tecidos custa R$ 20. Quer dizer que 2 metros vão custar 40, 3 metros vão custar 60, e por aí vai. Aqui eu já tenho o seguinte, ó, imobiliária, que são empresas que trabalham com terrenos, com casas, né? Vendendo casas, vendendo terrenos. Aqui eu já tenho uma outra medida, né? Então veja só, ó, terreno de 200 metros quadrados com árvores frutíferas. Então um terreno que tem 200 metros quadrados, olha só, é a mesma coisa, ó, metro, a medida de comprimento, certo? Tem aqui, terreno de 200 metros quadrados com árvores frutíferas. Então, custa quanto? R$ 120.000. Então, esse terreno aqui custa R$ 120.000 e ele tem 200 metros quadrados. Olha aqui, ó. Medida de comprimento, metros quadrados, R$ 120.000, certo? Aqui na padaria, anuncia-se leite a R$ 3 o litro. Ou seja, o litro de leite nessa padaria custa R$ 3. E aqui eu tenho uma medida de comprimento, professor? Não. Aqui eu tenho uma medida que se chama de capacidade, certo? Quando a gente fala em litros, então é medida de capacidade. Quando eu falo em metros, centímetros, quilômetros, eu estou falando de medida de comprimento. E quando eu falo em litros e mililitros, eu estou falando na medida de capacidade, que é o caso do leite aqui vendido nessa padaria, tá? Já que na quitanda tem-se tomates frescos e esses tomates são R$ 6, né? O quilo do tomate. Então, 1 quilo de tomate, ó, kg. kg representa quilo, tá? 1 quilo de tomate custa R$ 6 aqui nessa quitanda, certo? Quer dizer que 2 quilos vão custar R$ 12, 3 quilos vão custar R$ 18, tá bom? Então, veja só, aqui, essa medida que fala assim, em quilograma, em grama, é chamado de medida de massa. Então, quando você vê falar em quilograma ou grama, é medida de massa. É quando a gente vai pesar as coisas, tá? Quando você vê falar em litro, em mililitro, certo? Você sempre vai pensar em coisas líquidas. Água, leite, suco, é medida de capacidade. Quando você pensar em medir o tamanho das coisas, certo? O tamanho das coisas, aí a gente vai falar em medida de comprimento, e nesse caso usa-se sempre o metro, o quilômetro, o centímetro. A gente vai estudar isso com um pouquinho mais de profundidade. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, grandezas e medidas, tá? Medida de massa, que é esse caso aqui, ó. Medida de massa, certo? Que no caso da quitanda. Nós temos três unidades, né, duas unidades padrões principais para medir a massa. O kg, que a gente chama de quilograma, tá bom? E nós temos o g, que é chamado de grama. Quem que é maior, professor? Quilograma, tá? Então, 1 quilograma, quando eu tenho 1 quilograma é porque eu tenho 1.000 gramas, certo? Então, 1 quilo, 1 quilograma, 1 quilo, tem 1.000 gramas, certo? Então, 1 quilo de arroz, por exemplo, tem 1.000 gramas, certo? Medida de massa. Aí, exemplo, a Marcelo pesa 62 quilogramas. Medida de massa, o peso do Marcelo. Comprei 500 gramas de farinha, tá? Comprei 500 gramas de farinha, ou seja, comprei meio quilo de farinha, certo?
Medida de comprimento, que é esse caso aqui, ó. Medidas de comprimento, quando a gente fala sempre em metro, tá bom? Então, medida de comprimento. Olha aqui as unidades padrões. O metro, certo? O centímetro, aí o quilômetro. Quem é o menor, professor? O centímetro. Menor de todos. Certo? Quando eu quero medir coisinhas pequenas, como por exemplo o tamanho dessa caneta, eu vou usar os centímetros. Certo? Centímetros. cm. O metro já é um pouco maior que o centímetro. Aliás, é bem maior que o centímetro. Quando eu quero medir a largura da frente da minha casa, por exemplo, eu já não vou mais usar o centímetro. Eu já vou usar o metro, tá? Eu já vou necessitar utilizar o metro. E o quilômetro é 1000 vezes maior que o metro, é muito maior que o metro. O quilômetro serve para medir coisas muito grandes, distâncias muito grandes, como por exemplo, a distância de uma cidade para outra. Por exemplo, sabe, distâncias muito grandes são medidas no quilômetro. Então, 100 centímetros, quando eu tenho 100 centímetros, eu vou ter 1 metro. Então, 1 metro tem 100 centímetros. Para mim ter 1 metro, eu preciso ter 100 centímetros. Toda vez que eu tiver 100 centímetros, aí eu vou ter 1 metro. E para me ter 1 quilômetro, eu preciso ter 1000 metros. Toda vez que eu tenho 1000 metros, eu vou ter 1 quilômetro. Certo? Então, exemplo. Minha caneta mede 18 centímetros. Certo? Centímetro. A altura da casa de João é de 2 metros. Já se mede em metros. A distância entre Coroatá e Timbiras é de 36 quilômetros. Aí a gente já usa o km, o quilômetro, para medir distâncias muito grandes, tá? Medida de capacidade é essa aqui, criança, certo? É toda vez que a gente fala em litro, certo? Em medir líquidos, medir água, certo? Então, tá aqui, o leite são R$3 o litro do leite, tá? Então, o litro é representado pela letrinha L, tá? E o mililitro é representado por ml, certo? Então, comprei 2 litros de leite. Tomei 500 ml de suco de laranja. Né? Quer dizer, quando a gente fala em líquidos, a gente sempre fala em medidas de capacidade, tá bom? Com essas pequenas informações já é possível a gente resolver aqui a atividade que está nessa seguinte página. Página seguinte, tá bom? Então você vai resolver, tá bom? Você vai resolver essa atividade aqui. Eu chamei ela de primeiro e essa aqui eu chamei de segundo. Então, nas compras e nas vendas no comércio, o preço das mercadorias está relacionado às características e às medidas delas. Algumas são vendidas por quilogramas, outras por litro e etc. Nesta unidade, vamos retornar e ampliar nossos conhecimentos sobre os vários tipos de grandeza e suas medidas. Analise a cena das páginas de abertura desta unidade, converse com os colegas e responda às questões. Olha o primeiro balão da menina, tá bom? Então, você vai responder aí o balão que a criança, né, a menina aí que tem a melancia, não é isso? Na camiseta. E você vai solucionar essa indagação, certo? Olha aí. Em qual anúncio aparece uma medida de massa, certo? Em qual anúncio aparece uma medida de massa e qual unidade de medida está sendo usada? Onde é que fala em medida de massa? Aqui, ó. Não é? Massa. Olha aqui na minha tabela que eu criei, ó. Olha aqui, ó. Medida de massa, ó. KG. Então, onde é que está falando de medida de massa? Certo? Ó, em qual anúncio? Na quitanda. Então, você vai colocar na quitanda. Resposta. Certo? Na quitanda. Na quitanda. Certo? Na quitanda. Mas tem outra pergunta, ó. Qual unidade de medida está sendo usada? Qual é a unidade?
É o quilograma ou é a grama? Tem kg? Tem kg. Então é o quê? É quilograma. Então, você vai colocar o quilograma. Ou kg. Pronto. Aí vamos para o segundo balão, esse aqui de baixo. Certo? Ó, a seda está sendo vendida de acordo com qual grandeza? E de acordo com qual unidade de medida? Então, a seda, olha só. A seda está aqui, ó. Certo? Ela está sendo vendida com qual grandeza? É massa? É comprimento? Ou é capacidade? Olha aí, ó. É comprimento. Então, comprimento. Que está falando em metro. Comprimento, certo? Mas ele pergunta mais ainda, ó. E de acordo com qual unidade de medida? Certo? E de acordo com qual unidade de medida? Qual é a unidade de medida que eles estão utilizando? É o metro, é o centímetro ou o quilômetro? É o metro, então você vai colocar aqui o metro. Pronto. Vamos para esse próximo balãozinho aqui, certo? Ok, vamos lá. Olha só. Se o terreno anunciado tem a forma retangular e a largura dele mede 10 metros, então qual é a medida de comprimento dele? Né? Olha só. Para dar 200, criança, ó. Para dar 200 metros quadrados, certo? Sabendo que a largura dele já mede 10, 10 vezes quanto para dar 200? 10 vezes quanto para dar 200, criança? Ó, 10 vezes quanto para dar 200, hein? 200 metros quadrados. É só pegar 10 vezes 20, que vai dar 200 metros quadrados. Certo? Então, a largura são 10 e, né, e o comprimento são 20. Certo? Vamos agora. Em qual anúncio aparece uma medida de tempo e uma medida de capacidade? Certo? Será que aqui nesses anúncios tem algo que fala de tempo, de horário, de horas, de minutos? Tem ou não tem, criança? Não. Então, você vai colocar em nenhum. E a medida de capacidade está onde? Está onde? A medida onde é que eu falo de litro? É na padaria. Na padaria. Certo. Pronto. Aí a gente vai para o segundo. Segundo eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Olha só. Ó, faça estimativa e responda. Aqui você vai fazer estimativas, tá bom? Você vai fazer estimativa. Ó, quantos metros mede a altura da sala de aula? Certo? Quantos metros mede a altura da sala de aula de vocês? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar 3 metros, eu vou estimar, eu tô estimando, não sei que eu não fui lá na escola medir, tá bom? Então, é uma estimativa, certo? Então, eu vou colocar 3 metros. Você vai estimar, se você achar que é menos, não concordo com o professor Eliel, eu acho que são 2 metros. Você pode colocar 2 metros, certo? Quantos quilogramas pesa sua mochila quando está com material escolar? Quando você vai para a escola com a mochila cheia de livro e o caderno, quantos quilos você acha que pesa? Eu acho que pesam 5 quilogramas. Eu vou colocar aqui. Certo? Você vai estimar também isso aqui, ó. Estima isso e estima isso. Certo? Ok. Letra B. Quais unidades de medida são geralmente usadas em cada caso? Certo? Ó, para citar a medida da distância entre duas cidades. Criança, quando a gente fala em uma distância entre duas cidades, certo? Que é uma distância bem grande, certo?
a gente vai sempre usar o quê? A gente sempre vai utilizar o quilômetro, certo? Então, aqui, ó, na letra B do primeiro quadrinho é quilômetro. Que quando eu vou medir a distância de uma cidade muito grande, de duas distâncias muito grandes, por exemplo, a distância entre duas cidades, a gente sempre usa o quilômetro. Quando a gente vai medir coisas bem pequenas, é o centímetro. E quando a gente vai medir coisas médias, tá? É um metro. Aí você faça essa leitura aqui e coloque a unidade, e faça essa e coloque a unidade. A primeira eu já disse, é o quilômetro, tá? Distância entre duas cidades. Boa atividade!